Olá, meus alunos amados, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir nossa videoaula, tá? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, se cuidando. Vocês devem falar assim, poxa, mas todo início de aula os professores falam isso. Porque é verdadeiro, porque é importante, porque a gente precisa não vou falar que é um conselho, né? Mas dessa lembrança, nós precisamos nos cuidar para que a gente possa voltar logo para as nossas aulas presenciais, nossas atividades, tá bom? Meus amores, no capítulo 12 da semana passada, nós basicamente falamos do sentido da visão e o órgão que são os olhos. Como a gente capta todas as informações que estão ao nosso redor, tudo o que acontece, como isso tudo é levado até o nosso cérebro pelo nervo óptico e como o nosso cérebro acaba fazendo essa interpretação e dando uma resposta para o meio ambiente. Hoje nós vamos ver algumas situações que a gente chama de ametropias, ou seja, são dificuldades, são problemas que são ocasionados no decorrer da nossa vida. Ou algumas pessoas já nascem com algum problema na visão, ou ela pode adquirir isso, né, no decorrer da vida. Lembrando também, a gente, antes de começar a falar da nossa visão, a gente fala um pouquinho aqui da visão dos animais também, né? Que nem todos os animais veem cores como a gente, né? A gente viu na aula passada que nós temos dois tipos de células que são responsáveis pela visualização das cores e a captura da luz, que são os bastonetes e são os cones, né? Os cones pelas cores e os bastonetes pela luz, né? E alguns animais acabam não tendo esses dois tipos de células que vão proporcionar isso a eles, né? A célula do olho é responsável pela percepção da luz e pela percepção das cores, como eu já falei, são os cones e bastonetes. São localizados na nossa retina. Isso tudo a gente falou na aula passada. Os bastonetes, gente, eles são sensíveis à luz que entra pela nossa pupila. A gente só está fazendo um relembrando, tornando possível enxergar até mesmo com baixa luminosidade. Já os cones têm a função de diferenciar as cores, eles são responsáveis por diferenciar, né, todas as cores. Algumas espécies apresentam todos os tipos de cones, que ajudam a formação das imagens com as cores. Os cães e os gatos, por exemplo, só conseguem enxergar as cores marrom, amarelo e azul. Tem gente que acha que só enxerga preto e branco? Não, marrom, amarelo e o azul. Já o polvo, né, a minhoca e a salamandra não enxergam colorido, tá bom? Só enxergam preto e branco. Isso aí só é uma curiosidadezinha aí, né, dos outros animais. Então vamos lá. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? É claro, precisa usar óculos porque tem alguma deficiência, tem algum problema, tem alguma coisa que faz com que ela não enxergue bem. Então, ela vai recorrer a algum tipo de lente que possa corrigir para que ela possa enxergar melhor, correto? Então, aqui, logo no primeiro esquema, né, nessa visualização aqui, a gente já tem, quem já fez o exame já sabe que é dessa forma que acontece, né? Esse é um teste de visão, que quando a gente vai a um médico, né, a um oftalmo, ele vai fazer esse tipo de exame para saber qual é realmente a nossa dificuldade. Se a gente tem dificuldade de enxergar de perto, se a gente tem a dificuldade de enxergar de longe, se a gente enxerga embaçado. Então, é através desse teste de visão que o oftalmologista, que é um médico, né, formado, que estudou para isso, que vai estar nos dando essa resposta, né? Então, a pessoa ela vai se posicionar a uma distância mais ou menos de 5 a 6 metros dessa imagem, né? Aí, primeiro, vai tapar um olho, né? E vai tentar ler as letras ou os números da imagem. Depois, vai tapar o outro olho e vai tentar ler também as letras ou a imagem. O médico, né, o oftalmo, é que vai interpretar o exame e, dependendo do resultado, ele pode indicar o uso das lentes corretivas. É ele que vai ver, ele que vai analisar, depois de fazer esse exame,
e vai saber se a pessoa precisa usar um óculos com lentes para perto, com lentes para longe e por aí vai, tá? Existem problemas de visão, gente, que podem, as pessoas, como eu já falei no início da nossa videoaula, ela já pode nascer com esse problema e outros problemas que ela podem adquirir no decorrer da sua vida, tá bom? Então, a gente vai ver sobre a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, o estrabismo e a presbiopia, tá? São os probleminhas que mais afetam as pessoas no decorrer da vida. Então, logo no início aqui do nosso slide, a gente está vendo um olho míope e um olho normal. O que a gente precisa estar atento nessa situação é que tem no olho míope, você vê que a imagem é um pontinho, olha, eu vou passar o cursor aqui do meu computador, o ponto focal, você tá vendo que a imagem, ela tá sendo formada antes aqui, ó, da retina. Então, isso não pode acontecer, por isso que a pessoa tem problema para enxergar, né? Ela vai ter dificuldade para enxergar. Já um olho normal, você vê que ó, o ponto focal, que aqui ó, está sendo formado na retina. Então, esse é um olho normal. Aqui a imagem está sendo formada antes. Então, vamos entender. Distúrbio que ocorre quando o olho é mais comprido que o normal, ou quando a córnea ou a lente, o cristalino, tem uma curvatura muito grande. Assim, a retina fica mais distante do cristalino, né? A retina acaba ficando distante do cristalino, o que faz com que a imagem se forme antes. A pessoa míope, gente, ela tem dificuldade de enxergar de longe. Então é aquela pessoa que começa a apertar o olhinho, fica assim, né? Aperta os olhos para poder tentar enxergar alguma coisa que está distante. Mas por que isso acontece? Olha de novo aqui no olho míope, gente. A imagem, ela está sendo formada, ó, antes da retina, o que não pode acontecer. E aqui no olho normal, a imagem está sendo formada na própria retina. Então, essa é a diferença. Pessoa míope é aquela pessoa que tem muita dificuldade de enxergar coisas, objetos de longe, tá bom? E aí, como é que pode ser feita essa correção? Quando faz-se o exame, o que o médico vai detectar? Que essa pessoa precisa usar lentes divergentes, que vai fazer a imagem se formar sobre a retina e não antes dela, tá bom? Então, aqui é uma lente divergente. Então, a imagem ela tem que ser formada na própria retina. Então, aí o médico vai, quando ele faz o exame, percebeu que a pessoa tem a dificuldade de enxergar de longe, que a imagem está sendo produzida, vamos dizer assim, formada antes da retina, ele vai passar uma lente divergente para fazer essa correção. Ok? Tudo bem até aí? Vamos para a próxima, a metropia. Bom, nesse segundo caso, nós temos hipermetropia. Então, aqui nós estamos vendo um olho normal e uma hipermetropia, tá? É um problema, gente, de visão no qual acontece o contrário da miopia. A miopia, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Nesse caso, o olho ele é mais curto e a retina fica mais próxima ao cristalino. Também pode acontecer da córnea ter o seu formato alterado. Assim, os objetos próximos formam a imagem depois da retina. Olha aqui, eu tenho aqui nesse ladinho esquerdo um olho normal, né? Olha aqui o meu cursor mostrando. E aqui eu tenho um olho com a hipermetropia. Você vê que a imagem, olha, ela passa pela retina, né? Então, na hipermetropia, os raios de luz convergem através da retina. E aí a pessoa acaba tendo muita dificuldade de enxergar, porque a imagem ela vai ser formada depois da retina. A pessoa acaba enxergando muito mal de perto, né? Ela consegue ver bem de longe, mas de perto ela não consegue ver, tá? Ela tem uma dificuldade muito grande. A correção para esse tipo de problema, da hipermetropia, ela pode ser feita com o uso de óculos de lentes convergentes. Essa lente convergente, tá? Ela vai fazer com que a imagem, né, se forme no local certo da retina e não depois dela. Porque se ela for produzida, vamos dizer assim,
após a retina, a gente entende que há um problema muito complexo e que a pessoa acaba tendo dificuldade de enxergar de perto. Então, a lente convergente, ela vai fazer com que essa imagem seja formada no lugar certo, na retina. Tá bom, gente? Então, só para lembrar, miopia, dificuldade de enxergar de longe, e aí a pessoa, os olhos dessa pessoa, ou o olho, porque pode acontecer em a imagem é formada antes da retina. Na hipermetropia, acontece a formação da imagem após a retina, tá bom? O outro tipo de probleminha também muito comum é o chamado de astigmatismo. Como que é isso? Dá uma olhadinha. A gente tem aqui o olho normal e a gente tem o olho com astigmatismo, né? Esse distúrbio, gente, ocorre com as paredes internas do olho, com curvaturas diferentes em relação à córnea e ao cristalino. Isso faz com que a imagem seja recebida com um formato diferente da retina. A imagem se forma como se estivesse torta, inclinada, e parece embaçada, como se houvesse uma neblina na frente dos olhos. Então, olha só, aqui eu tenho um olho normal, tá vendo? A luz entrando, passando por todas aquelas partes, pela córnea cristalina e chegando até a retina, onde a imagem vai ser captada e depois levada para o nervo óptico, que vai ser transferido para o cérebro. Nesse caso aqui, a imagem ela é captada e depois ela é totalmente distorcida. Olha só que bagunça que está acontecendo aqui dentro desse globo ocular. Tá vendo que a imagem ela não vai para um ponto só igual aqui no olho normal? Ela começa, né, a fazer vários focos e aí é onde a pessoa acaba tendo uma visão embaçada, é como se os olhos estivessem, né, com alguma coisa por fora mesmo aqui da parte externa. Então, a imagem ela vai distorcida, ela vai inclinada, ela vai totalmente diferente daquilo que realmente está sendo emitido, vamos dizer assim. E para esse probleminha, né, a correção do astigmatismo, ele é feito por lentes cilíndricas, igual a gente está vendo aqui, ó, essa lente cilíndrica, né, que podem converger, que podem ser convergentes ou divergentes, para deixar mais uniforme o formato do olho para a formação da imagem em um único ponto da retina. Então, nessa situação aqui, a lente que ela é utilizada, ela é uma lente cilíndrica, que pode ser de dois tipos, como a gente viu na miopia e como a gente viu na hipermetropia. Pode ser convergente ou divergente. Para quê? Para que essa correção seja feita e a imagem acaba pegando um foco, né? Porque se a gente parar para observar direitinho aqui, olha, a gente está vendo que é bem diferente de um olho normal, o foco de luz entrando, chegando até a retina, uma visão normal, e nesse segundo caso aqui, a luz entrando, né, e está sendo captada essa luz, e você observa que aqui no globo ocular, aqui por dentro, olha a bagunça que está se formando até, né, chegar na retina, é onde a pessoa acaba enxergando totalmente embaçado, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Esse capítulo ele é bem pequenininho, não é um capítulo longo não, tá bom? Nesse outro caso aqui, só para a gente entender um pouquinho, a gente vai falar sobre o estrabismo. É um motivo, né, que muitas pessoas às vezes acabam ficando com muita vergonha, que as pessoas acabam ficando tem vergonha às vezes de estar olhando para as pessoas porque ela tem um deslocamento mesmo desse globo ocular de uma parte dos olhos, alguns têm até nos dois, né? Então aqui a gente tem nesse primeiro olharzinho aqui o estrabismo convergente, você vê que o globo ocularzinho dele aqui, ó, toda essa parte da retina cristalina, ele tá todo encostadinho no cantinho do olho. Já no estrabismo divergente, a gente vê que está ao contrário, aquela pessoa que tem os olhinhos mesmo tortinhos, né? E nesse outro caso, o estrabismo vertical, que a gente vê que ele está um pouquinho mais para cima do que o normal. Então, também é um problema, né, no qual as pessoas costumam ter muita vergonha, mas tem lentes para corrigir, tá?
Os olhos se encontram na órbita oculares, que são as cavidades do crânio na parte frontal da cabeça. Os movimentos dos olhos, gente, é controlado pelos músculos. A gente sabe que para movimentar os olhos são os músculos que controlam isso, comandados por nervos. Esses músculos e nervos, eles precisam agir de forma conjunta para que os olhos fiquem alinhados na posição correta. Olha bem o que eu acabei de falar. Músculos e nervos precisam estar no consenso, precisam estar em harmonia para que isso possa acontecer de uma forma alinhada, tá? De uma posição correta. Quando isso não acontece, ocorre o que a gente está vendo aqui, que é o estrabismo. Quando alguém tem estrabismos, os dois olhos ou apenas um deles aponta para direção diferente, posicionado para dentro, na direção do nariz, para fora, para cima ou para baixo. Esse distúrbio pode ocorrer por vários motivos, desde o nascimento até a idade avançadas. Suas causas podem ser dificuldade de coordenação dos movimentos dos olhos, a própria hipermetropia muito grave que a gente acabou de ver, pouca visão em um dos olhos, paralisia cerebral, causa genética, né? Pode ser de passado de pai para filho, infecções no sistema nervoso, como meningite ou a encefalite, e casos graves de diabetes também, tá? Para conseguir enxergar bem, os dois olhos devem apontar para o mesmo foco, eles têm que estar alinhados. Assim, o cérebro consegue receber duas informações, duas imagens captadas pelos olhos e interpretá-la como uma só. Então, os dois olhos precisam captar do mesmo tempo, na mesma hora, a mesma imagem para que o cérebro possa fazer essa interpretação. Só que para corrigir esse distúrbio, pode utilizar óculos, tampão em um dos olhos, realizar fisioterapia para visão ou até mesmo cirurgia. Então, tem vários procedimentos que podem ser feitos para a correção das pessoas que sofrem desse problema, que é o estrabismo, tá bom? Espero que não tenham dúvidas. Já falei, qualquer coisa, façam suas anotações para no dia da nossa aula, nossa videoconferência, a gente possa estar sanando, ok? O outro tipo de problema também da visão é chamada de presbiopia. Então, a gente está vendo aqui do seu lado esquerdo um globo ocular, né? Onde a luz está entrando e chegando até a parte da retina. Aqui o ponto focal é onde a imagem chega corretamente. A presbiopia, a gente está vendo aqui que ela também está passando da retina, né? Então, a hipermetropia, gente, ela é muito parecida com a presbiopia. A hipermetropia é um defeito de visão que a gente já viu lá atrás, que é quando acontece isso. E é muito parecido, sim, com a presbiopia, né? Só que a hipermetropia é um defeito de visão que pode acontecer nos primeiros anos de vida da pessoa, logo, né, no início da vida, causado pela formação da imagem depois da retina, que faz com que enxerguem mal de perto. A gente já viu isso agora. Já a presbiopia, também conhecida como vista cansada, é um distúrbio de visão que pode aparecer depois dos 40 anos de idade, né? Já acontece porque conforme envelhecemos, os músculos dos nossos olhos começam a ficar cansados, né? E as órbitas oculares vão ficando relaxadas, perdendo a força, até que não consegue mais controlar os movimentos do cristalino corretamente. Essa alteração pode afetar também a visão de longa distância. Então, assim, gente, a hipermetropia e a presbiopia é o mesmo defeito, tá? É a mesma situação. Você vê que a luz está entrando e está passando da retina indo para fora, no ponto focal dela lá fora, tá vendo? Então, isso é um problema que a gente chama de presbiopia, mas que acontece depois dos 40 anos. Tem gente que vai enxergando bem até os 20, 25, 30. Pá, chegou a 40 anos, ela já começa a sofrer de presbiopia, que realmente é um problema que faz com que a pessoa tenha dificuldades para enxergar. Já a hipermetropia, ela pode acontecer nos primeiros anos de vida da pessoa. Logo que a pessoa nasce, ou de repente, quando ela ainda é criança, adolescente, ela começa a ter essa dificuldade, né, de enxergar, porque a vista
ela começa a imagem, ela vai ultrapassar a retina. Então, tanto na hipermetropia como a presbiopia é a mesma situação, é o mesmo defeito, vamos dizer assim, é o mesmo problema. A imagem vai ser formada após a retina. Porém, a hipermetropia acontece logo no início da vida da pessoa, né, em alguma parte da vida da pessoa, e já a presbiopia ela já começa a acontecer devido à vista cansada, ao relaxamento da musculatura, e aí é depois dos 40, tá bom? Que pode acontecer. Deu para entender, gente? Eu peço que vocês façam com bastante esmero, bastante capricho esses exercícios, tá? Que nós vamos tentar corrigir. Alguns aqui são feitos no próprio livro, outros vocês vão poder fazer no caderno e falando mais uma vez. Às vezes vocês vão perguntar, professora, não coloca a correção das atividades. Gente, nós temos a monitoria, eu vou frisar bastante, é chover no molhado. A monitoria do Eleva tem todas essas respostas, mas não é para... Gente, por favor, não é para você ir na monitoria copiar. Você vai fazer os seus exercícios muito bonitinho, tanto no seu livro quanto no seu caderno. Porém, tá? Quando a gente for fazer a correção, as nossas lives são de 40 minutos. Às vezes não dá tempo da gente corrigir tudo. Aí você pode ir na monitoria consultar para você corrigir o que você fez, tá? Não é copiar. O negócio não é copiar. Você não tem que estar copiando nada. Você usa a monitoria para corrigir. Ah, mas o professor A, o professor B, coloca para a gente a correção. Sem necessidade. Vai ser um trabalho a mais. A gente já está tendo muitos trabalhos, né? Então, já que existe essa ferramenta, a gente precisa usar. Até porque você precisa também estar consultando a plataforma Eleva para estar dando uma olhadinha lá nas novidades, ver o que está acontecendo lá. Tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana, uma semana de bênçãos, uma semana abençoada para vocês. Dizer para vocês que eu tô com muita saudade, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.